Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 16. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 25 a 33. Esta é a última etapa da conversa do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos a caminho do Monte das Oliveiras, onde ele foi traído. Estamos expondo os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Então, o 16 se encerra aqui e o 17 vai ser a oração, conhecida como sacerdotal do Senhor Jesus Cristo ao seu Pai. Então, João 16, versículos 25 a 33. Mas o diálogo, então, mesmo dele com os discípulos, termina aqui. O título da pregação é Eu Venci o Mundo. Então, João, capítulo 16, diz assim, nos versículos 25 a 33. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai, ou de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a crescer com ela, a praticá-la. E pessoas que não têm ainda o Teu Espírito habitando em si, que sejam orientadas por Ele próprio Espírito para se quedarem aos pés de Cristo, para conhecerem esta paz que só Ele dá. Trabalha nos corações e nas vidas, porque só Tu conheces corações e vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço de antemão. Amém. Ele começa aqui dizendo, estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Como esse era o último diálogo de Jesus Cristo com os seus apóstolos antes da sua crucificação e morte. Depois ele voltaria a estar com eles durante 40 dias, mas aqui encerrava esta etapa do ministério dele. Então, talvez, quando ele diz estas coisas, ele se refira ao resumo de tudo que falara nesses 3 anos e meio de ministério entre eles. Não apenas naquela noite que eles tinham conversado muito. Conforme nós vemos em Marcos 4, 33 e 34, que eu não vou ler, mas lá diz que Jesus falava tudo por parábolas, ou falava muito por parábolas, conforme a capacidade dos ouvintes. E mesmo explicando como ele fazia várias vezes, explicando em particular aos seus discípulos, a capacidade de entendimento espiritual deles era muito limitada e eles não entendiam muitas coisas. E mesmo nesta noite aqui, com certeza eles estavam entendendo só uma parte do que ele estava dizendo. Aí ele diz uma frase misteriosa,
Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. É difícil saber a que ocasião exatamente ele se refere aqui. Ele não era muito preciso com questões de tempo. Certamente o mais importante para ele era dizer o que iria acontecer no futuro. Ele falou de muitas coisas que iriam acontecer no futuro, mas quanto ao tempo, ele não era preciso, como se fosse algo secundário. Então, talvez ele se refira aqui ao período de 40 dias que ele passou aqui depois de ressuscitar e antes da subida ao céu. E talvez, nesse caso, ele estivesse querendo dizer que falaria de uma maneira mais detalhada sobre o Pai. Não sabemos, mas é mais provável que ele se refira ao período pós-ascensão, quando ele voltou de fato para o céu, quando ele falaria através do Espírito Santo. Inclusive, boa parte da conversa daquela noite em que ele comemorou a última Páscoa e a primeira ceia com os apóstolos, e foi para o Monte das Oliveiras, conversando com eles, e lá ele foi traído por Judas, depois começou o julgamento que resultou na morte dele. Então, ele falou muito no Espírito Santo. Nós comentamos isso nos capítulos 14, 15 e 16. Talvez ele estivesse querendo dizer isto. Inclusive, numa das coisas que ele falou sobre o Espírito Santo, ele disse que ele, Espírito, iria ensinar todas as coisas que eu falei a vocês. Ele vai recordar que vocês falaram, o que eu falei, e vai ensinar a vocês. Então, talvez ele queria dizer que a mente deles iria ser muito mais aberta, de uma maneira sobrenatural, através do Espírito Santo, que eles não iam ver, como eles viam Jesus ao seu lado, mas não iriam ver o Espírito, mas eles se tornaram muito mais sábios, muito mais aptos a entender as coisas espirituais, se tornaram gigantes. Vejam os discursos de Pedro, lá no templo, diante do Sinédrio. É impressionante como eles adquiriram sabedoria, conhecimento, ousadia, entendimento muito mais profundo das coisas espirituais. Leia as duas cartas de Pedro, João. Impressionante. Então, o que o Espírito Santo ensinou a eles veio junto da capacitação dada a eles para se tornarem outras pessoas em termos de entendimento espiritual. É interessante. Ele quis assim, enquanto ele estava aqui com os discípulos, eles eram muito fraquinhos em termos de entendimento espiritual. Depois ficaram muito mais aptos a compreender profundidades das coisas do Evangelho. Seja como for, quer se referir-se a uma fase ou a outra, o fato é que estava chegando uma época de uma revelação muito mais rica sobre Deus, e não somente mais rica, mas juntamente, é importante isso, com a capacitação dada a eles para entenderem as coisas. Aqui já está uma pequena lição para nós. Você quer entender mais as coisas de Deus? Peça capacitação. Peça a Deus que Ele capacite, que Ele abra os olhos do seu entendimento espiritual. O apóstolo Paulo, Ives deve estar falando isso na aula da escola dominical que ele está dando, nas orações de Paulo. Ele falava muito que Deus desse mais entendimento aos crentes, mais capacidade de compreensão. E nós pedimos pouco isto. Talvez um pouco mais a nós mesmos. A gente pede talvez aqui e acolá e veja bem se não se esquece de pedir isso. Cuidado para não esquecer. Mas lembre-se dos outros, lembre-se da igreja, para entender, aumentar na capacitação de entendimento das coisas espirituais. O que adianta? Tantas aulas, tantas pregações, até mesmo tantas leituras de livros, tantas coisas, tantos grupos em casas. O que adianta? Se a igreja é nanica, para entender as coisas, não entende, é fechada, obtusa. Então é muito importante nós incomodarmos a Deus. Eu acho que eu posso tirar as aspas.
de incomodar a Deus, como Ele nos autorizou claramente, pedindo, Senhor, me dá capacitação. Senhor, eu tenho 5 anos de crente, eu entendo tão pouco. Senhor, já vou com 15 anos de crente, eu entendo pouco das coisas espirituais. Parece que é a mesma coisa, estou estagnado. Eu leio o Evangelho hoje, eu leio o livro de Gálatas, eu leio Romanos, e parece que eu entendo a mesma coisa de 10 anos atrás. O que é isso? Então, considere algo muito importante para a sua vida, pedir entendimento espiritual a quem pode lhe dar. Eu não posso dar entendimento espiritual a ninguém, começando comigo mesmo, eu não posso. Eu dependo dele também, claro. Então, cabe aos pastores, professores e tal, ensinar e fazerem tudo o que eles puderem para passar informações para o outro. Mas operar dentro do coração ou dentro da mente para dar essa capacitação espiritual, não. E é diferente de uma aula de matemática, de física, de química, que depende do QI, daquele tipo de inteligência para as coisas abstratas e coisas assim. O outro tem uma inteligência mais desenvolvida para outra área da vida e tal. Mas quando fala em entendimento espiritual, cale-se o homem, porque entra o poder de Deus. Versículos 26 e a primeira parte do 27. Naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Também misterioso isso aqui. Muito provavelmente ele se referia à época da ausência dele, em que ele estaria de volta ao céu, essa nova fase do Espírito Santo habitando neles, que iria começar breve, logo depois da partida dele aos céus, como Atos 2 descreve lá, e ele toca novamente no assunto que ele tinha tocado pouco tempo antes, falamos na mensagem passada, aquela questão da oração. Lembrando que não seria mais dirigida a ele diretamente, mas agora em nome dele. Eles pediram muitas coisas a Jesus Cristo, pediram explicação, faziam perguntas e tudo, mas em nome dele eles não tinham costume. Eu comentei um pouco isso na mensagem passada, mas agora ele acrescenta informação muito interessante. Eu quero enfatizar. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Parece uma contradição do ministério intercessor dele, que é algo que eu acho fantástico, espetacular. E pouco explorado, até me culpo um pouco como pregador, por nós pregadores e os que escrevem também, pouco explorado esse aspecto do ministério de Jesus Cristo hoje, como intercessor. Tenho lido algumas coisas dos puritanos sobre o assunto, absolutamente espetaculares, em que eles vão fundo e exploram mesmo isto, e como faz bem a alma. Olha essas 3 passagens aqui, é com base nessas 3 passagens que esta doutrina é construída, da intercessão de Cristo, hoje, ou seja, depois que ele voltou aos céus. Romanos 8 e 34, eu não vou entrar em detalhes, eu vou apenas comentar rapidamente, mas é válido pensar num dia, dedicar mais tempo para esse ministério dele. Romanos 8 e 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fala aqui do tempo presente, e hoje nós podemos também falar do tempo presente. Hebreus 7, 25. Diz assim, Hebreus 7 e 25. Por isso também, refere-se a ele, Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 1 João 2 e 1.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como eu falei, eu não vou comentar muito sobre esse assunto extremamente estimulante e agradável, que é a intercessão de Cristo junto ao Pai. Mas, em resumo, o ministério intercessor de Jesus é baseado na obra que ele realizou, não no poder de argumentação junto ao Pai. Nós temos uma tendência, talvez uma tentação, no sentido da palavra, de pensar que ele fica assim: meu Pai, ama mais os meus discípulos, meu Pai, não leve em conta o pecado daquele meu discípulo, tem mais misericórdia dele. E ele fica quase como que argumentando junto ao Pai, para que o Pai seja mais carinhoso conosco, ou mais amoroso a nós, ou coisa assim. Não esqueça o que eu fiz por eles, não esqueça. Quase como argumentando junto a Deus, convencendo o Pai para nos amar mais e coisa desse tipo. Não. A intercessão consiste muito mais na mera presença do Senhor Jesus Cristo junto ao Pai, com o poder que ele adquiriu ao se tornar o Salvador do mundo. A presença dele, com o trabalho que ele realizou, só a presença dele serve como uma intercessão diante de Deus, como uma interferência junto a Deus, como se dissesse aqui: eu estou por eles. Se há palavras entre pai e filho, em momentos assim, e nós não sabemos, a Bíblia não nos revela, creio que deve haver, mas aqui são só pensamentos. Imagino eu, aqui minha opinião pessoal, que deve ser muito mais no sentido de Cristo transmitir ao Pai o quanto ele se sente feliz em ter vencido a morte, em ter vencido o diabo, do quanto ele ama os seus discípulos, de que ele se agrada em saber que não há mais condenação para nenhum deles, porque o sangue dele próprio, Cristo, limpou dos pecados aqueles que vieram a se converter nele. Não sei se ele diz essas coisas exatamente, é um pensamento meu, mas eu posso afirmar, aí é com certeza com base nessas palavras dele próprio aqui, que se palavras há entre o Filho e o Pai, quando ele intercede pelos crentes, nunca é no sentido de convencer o Pai a amar mais os crentes. Não é. Ele disse explicitamente: o Pai vos ama. Isso é fato. Aliás, o Pai nos amou antes que o mundo existisse. O Pai é o autor do plano da salvação. Então, nunca pense num Pai necessitando de convencimento, de argumentação da parte do Filho para nos amar mais, para ter misericórdia conosco. Não. Provavelmente o que ele quis dizer aqui, quando não vos digo que rogarei ao Pai, que é muito diferente de dizer não vos digo que rogarei, do que eu digo que não rogarei. É diferente. Não vos digo que rogarei. Eu acho que é mais assim: não precisa eu rogar ao Pai por vós. Não há necessidade, vocês não imaginam o quanto o Pai já ama vocês. Vocês não podem imaginar. Então vocês acham que pelo meu trabalho, uma das coisas que eu vou fazer lá no céu é tentar aumentar o amor do Pai por vocês? Eu vou ver se eu... Ver o que eu consigo lá do meu Pai com relação a vocês. Vou tentar alguma coisa, não garanto muito não. Não sei como é que está o estado de ânimo dele lá, eu não sei. Mas eu vou ver o que posso fazer. Não. Eu não vou rogar por vocês ao Pai. Não há a menor necessidade disso, absolutamente. Ele ama vocês muito mais do que vocês imaginam, infinitamente, inclusive. Aliás, antes mesmo de vocês existirem. Então, é mais ou menos assim que eu explicaria
Essas palavras, sem dúvida, misteriosas dele. Mas eu acho que faz sentido esse tipo de pensamento. Agora veja que interessante. Jesus fazia questão que os seus discípulos conhecessem cada vez melhor o Pai. Basta ler o Evangelho de João para vocês verem quantas vezes Jesus fala no Pai. Nos outros evangelhos também, mas muito mais em João. Parece que ele tinha um prazer enorme de falar sobre o Pai aos seus discípulos. E ele aqui no versículo 23 já tinha dito que o Pai daria tudo o que eles pedissem, falando do Pai, querendo aumentar a intimidade deles com o Pai. Depois ele disse que viria a hora em que ele falaria claramente a respeito do Pai, acabei de ler. Agora diz que o Pai os amava. Não sei, é como se ele tivesse um pouco incomodado pelo fato de que os discípulos conheciam tão pouco o Pai. E quase como se constrangendo que ele havia se exposto aos discípulos mais do que o Pai. Apesar de que ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, vocês acham que estão me conhecendo bem? Pois se vocês estão me conhecendo bem, vocês estão conhecendo bem o meu Pai também. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Que ele fez para tentar levar os apóstolos a amarem ao Pai, a adquirir algum tipo de intimidade com o Pai. E como se ele estivesse dizendo, não avancem 1 milímetro no conhecimento de mim, sem um avanço semelhante e imediato com relação ao Pai. Vocês me conhecem, conheçam o Pai também. Não vale, é uma coisa, não tem sentido um amor mais a mim, uma bem-querência mais a mim, uma simpatia mais por mim, e algo meio vago, distante, talvez até frio com relação ao Pai. Não façam isto. É interessante isso. E parece que ele quer compensar essa diferença de exposição dele e do Pai aos seus apóstolos, falando essas coisas todas. Então ele promovia o nome do Pai junto aos seus discípulos. Por outro lado, o Pai 2 vezes disse em alta voz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Fazendo questão de mostrar que ele queria que os homens conhecessem o seu Filho, e amassem o seu Filho, e obedecessem o seu Filho. O Pai prestigiando o Filho prestigiando o Pai. Aí vem o Pai e o Filho e enviam o Espírito Santo para a tarefa maravilhosa de habitar nos crentes, de ensiná-los. O Espírito Santo, por sua vez, exalta o Filho, lembrando aos discípulos de Cristo tudo o que ele havia dito, e como já comentei, orientando, inspirando, iluminando, dando a sabedoria, dando conhecimento, exaltando o Filho. E o ministério mais importante do Espírito Santo é exatamente exaltar o Filho, exaltar Cristo no coração do crente, na igreja, que é o problema da distorção que muitas vezes os pentecostais fazem, dando mais importância ao Espírito Santo, mais ênfase ao trabalho do Espírito Santo do que ao próprio Jesus Cristo. Isso é uma inversão de prioridades, porque o trabalho do Espírito Santo era exaltar o Filho. E quantas coisas lindas sobre o Espírito Santo o Filho falou. Eu acabei de comentar também. Em suma, é uma coisa belíssima de nós observarmos cada uma das 3 pessoas da Trindade intensamente interessada em levar os homens, em particular os discípulos de Cristo, a adorar também as outras 2 pessoas da Trindade. Cada pessoa da Trindade intensamente interessada em levar os homens em geral e ao discípulo de Cristo em particular a adorarem cada uma das outras pessoas da Trindade. É uma observação que eu faço, tentando dizer o seguinte: nós temos uma tendência de nos aproximar muito mais
em pensamento, intimamente, na imaginação, nos aproximar mais do Senhor Jesus Cristo. Motivo óbvio, porque ele é homem também. Das pessoas da Trindade, ele é a única que se fez homem também. Então é lícito nós imaginarmos um homem com cabelos, com nariz, com queixo, com orelhas, um homem na nossa estatura, porque ele é homem. Então nós imaginamos com muita facilidade, não sabemos os detalhes da estatura dele e das formas físicas dele. Mas se nós sabemos imaginar um homem, é óbvio. Então é fácil. E entramos numa dificuldade tremenda, para não dizer uma impossibilidade, ao tentarmos imaginar a pessoa do Pai. Imaginar a pessoa do Espírito Santo. Não dá para nós. Então, pode haver uma tendência de nós, na nossa adoração ao Deus triuno, nós darmos uma certa prioridade, em termos de pensamento, de imaginação, à pessoa do Filho. Mas lembre-se que deve ser às três pessoas da Trindade a sua adoração: ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lembre-se disto. Voltando, alguém poderia perguntar: Senhor, tu dizes agora que o Pai vos ama, ou nos ama, o discípulo perguntando. Que tipo de amor é esse? Será aquele amor geral que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o próprio Jesus Cristo e tal? É um amor como Criador do mundo? A resposta nós podemos ver no versículo 27, na segunda parte, diz assim, estou lá em 1 João, vamos voltar a João 16. Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ele explica, na segunda parte do 27, o tipo de amor, ou mesmo o motivo, o que leva, ou a qualidade do amor do Pai pelos seus discípulos. Então, o amor do Pai pelos discípulos estava diretamente vinculado ao fato de que eles amaram a Cristo. O Pai ama vocês porque vocês me amaram. E sabe mais? Vocês creram que eu vim dele. Isso teve para o meu Pai um significado muitíssimo importante. Vocês creram que eu, Jesus falando, sou filho dele. Isso foi muito importante para ele. E ele amou vocês de uma maneira muito gostosa, muito especial. Uma vez eu vi uma mãe dizer: o que o senhor está fazendo pelo meu filho é como se fosse para mim. Aí depois ela parou e disse: aliás, não, é mais do que fosse para mim. Bonito isto. Alguém amar a Cristo e crer nele, isso move profundamente o coração de Deus Pai. Mexe, ele é extremamente sensível ao que alguém faz com Cristo, ou a maneira como alguém trata Cristo, ou se relaciona com Cristo. Já ouvi muita gente diz: eu creio em Deus, um Deus criador e tal. Jesus Cristo, um homem bom, creio também em Jesus Cristo como um profeta, um homem poderoso, amado por Deus, profeta de Deus, não tem problema nenhum não. Mas filho de Deus, quer dizer que aquele Jesus de Nazaré, ele era filho de natureza de Deus, ele tinha natureza divina, como Deus tem, tinha. Não, isso aí não. Aí não dá para mim. Tem muitos cristãos dizendo isto. Talvez não de uma maneira tão clara como eu já ouvi alguns dizerem. Mas
é bom cada um pensar bem. Como é que... eu creio em Jesus Cristo, acredita, ótimo. Acredita como? Ele é o que mesmo? Para você. Porque isso para Deus tem tudo a ver. Não é só aceitar Jesus e crer nele como um bom profeta, ou um poderoso homem de milagres, e até muito amado por Deus. Mas além disso, ele era o Filho unigênito de Deus. Então, por isso, o Pai lhes ama de uma maneira muito especial, muito mais do que aquele amor, como já comentei, como Criador, em que ele amou toda a humanidade. Versículo 28, a conversa vai chegando no fim, e Jesus faz um resumo do que vinha dizendo até aqui. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vai tomando o caminho inverso. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas, não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Aqui acontece uma coisa interessante. Os apóstolos se empolgaram. Tiveram um momento aqui de ânimo, andavam tristes, já disse isso muitas vezes ao longo dessas pregações, desses capítulos, pela partida dele e tudo mais, confusos. E agora, quando ele diz que veio do Pai para o mundo e agora voltava do mundo para o Pai, falou essas coisas, de alguma maneira eles vibraram e acharam que estavam entendendo mais coisas. Coitados, se alegraram, viram que Jesus parece que estava falando mais para eles, abrindo um pouco mais as coisas, sem que eles ficassem perguntando. Não sei, parece que a mente deles começava lentamente a se abrir. O fato é que eles vibraram. Agora nós estamos vendo que tu falas diretamente a nós, sem figura nenhuma e tal. E ele não se empolga nem um pouquinho com a empolgação deles. Curioso isto. Versículos 31 e 32. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Não sei nem se tem o sentido de dizer, credes só agora? Mas vamos ler o que está escrito, né? Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Os homens tinham acabado de sair de uma tristeza grande, de uma preocupação enorme, e ele lembra tudo de novo. Impressionante isto. Que coisa boa, que vocês estão alegres, e agora vocês estão vendo que eu estou falando mais. Não se empolga, gente. Ele lembra, vocês estão crendo agora, eu vou repetir. Vocês vão ser dispersos. Vem a hora, olha, não é daqui a um mês, um ano, não, é agora. Judas estava chegando praticamente. Logo depois disso, Judas chegou e foi preso, amarrado. Vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. É interessante. Ele não se empolga com essa declaração de fé deles e ainda aproveita para fazer uma afirmação dura do que iria acontecer, repetindo o que ele já tinha dito e lembrando que eles iam abandoná-lo. Não é uma repreensão, certamente, no sentido de que os discípulos estivessem fingindo que agora estavam com uma fé maior, ou inventando uma fé, mas parece que eles quiseram dar a impressão que estavam achando que agora estavam com uma fé forte, suficiente para enfrentarem a crise que estava chegando. Alguma coisa fez com que ele os colocasse no devido lugar, como se eles estivessem agora se elevar mais do que era para ser. Isso é perigoso. Ou se prepararem. Ao se empolgarem demais, é como se estivesse abrindo a guarda e se preparando menos para o que vinha acontecer. Estamos bem demais. Calma.
Vocês não enfrentaram ainda que vão enfrentar. Não. Ele chama a atenção de um aspecto da vida cristã em que nós devemos pisar com muito cuidado a nossa exaltação diante de Deus, a vibração com a nossa fé. Algumas vezes Jesus vibrava com demonstração pública de uma fé forte, real, pura. Mulher cirofenícia estava com a filhinha, precisando da ajuda do Senhor Jesus Cristo, e ela pediu, e ele não deu atenção, os discípulos disseram, se cale, e ela estava falando, finalmente, de tanto ela insistir com ele, no que fez muito bem, ele se vira e diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os filhos eram os judeus, os cachorrinhos eram os gentios, e ela era gentia, não era judia. E ela humildemente disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Eu aceito as migalhas do teu poder, eu aceito as migalhas que sobram do teu amor para com os judeus. O que vier de migalha, eu aceito. Ajuda minha filhinha. Aí ele vibra, ó mulher, grande é a tua fé. E a atendeu plenamente. Então ele estimulou aos que estavam presentes aquele tipo de fé. Outra vez o centurião, que estava com um servo doente, ele ia se dirigindo para lá e disse, não precisa vir, senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade, eu mando um soldado aqui, ele faz, a palavra vem para cá, ele faz o que eu mandar, então basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E ele vibrou, nem mesmo em Israel, porque o homem era gentil também, nem mesmo em Israel achei uma fé como esta, que coisa linda. Ele fez ali, ao exaltar a fé daquele homem, daquele militar. Por outro lado, uma vez, essa eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, ele estava lá na multidão, e uma mulher achou de fazer uma exclamação muito emocionada, talvez um tanto quanto exagerada. Aí ele não gostou, não. Não sei se talvez, não devia dizer ele não gostou, mas ele direcionou para uma outra coisa o que ela fez e não ficou muito confortável, talvez seja melhor colocar desta forma. Lucas 11, 27 e 28, ora aconteceu que, ao dizer Jesus dessas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Uma explosão assim de vibração. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu chamo isso de água fria, no entusiasmo daquela mulher. E curioso, ela apontou para Maria. Quem é a mulher que concebeu Jesus? De quem eram os seios que amamentaram Jesus? De Maria. E ele não negou que ela era bem-aventurada. Óbvio que ela era bem-aventurada, muito bem-aventurada, está escrito na própria Bíblia, uma mulher especialíssima. Mas ele disse, mais bem-aventurado do que a minha mãe é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda, como se dissesse, olha, ô minha senhora, há coisas mais profundas, deixa eu dizer diferente, há coisas que me agradam mais ainda do que uma relação que eu tenho até com minha própria mãe. Há coisa que para mim tem mais valor. E eu não sei se ele estava querendo falar para ela, para a própria mulher que exclamou isso, eu não sei. Talvez dizendo, obedeça, viu? Obedeça a minha palavra, ou se obedeça. Em vez de estar dizendo essas coisas bonitas, assim, bem emocionadas. Fé não é emoção. Fé não é uma explosão de palavras emocionadas, que arrepia quem ouve, leva as lágrimas dos outros. Fé não é isto.
Uma fé pura pode até se expressar dessa forma, com expressão bonita, arrancar lágrimas dos outros, tudo bem. Mas uma coisa não significa a outra, não se deve confundir. João capítulo 2, versículos 23 a 25, dentro do mesmo assunto, diz assim, João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Oh, beleza. Ótimo. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Água fria de novo. Não da parte dele, mas da parte do evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo. Está dizendo aqui, gente, que Jesus não confiava em pessoas que tinham crido nele. Como é que pode? Como é isto? Obviamente, este crer é dentro de um contexto de se admirar, de achar interessante, ou até mesmo de acreditar em muitas coisas que ele fazia, o milagre dele vem de Deus mesmo, mas era um tipo de crer que não embutia um arrependimento dos próprios pecados, que não embutia um reconhecimento de que ele era o Filho de Deus e que veio para salvar quem viesse a entregar a própria alma a ele. Não era uma fé salvadora, era uma crença. E ele não se empolgava com esse tipo de fé. Então ele não se empolgava com brados e exclamações exageradas e emocionadas, não se empolgava com certas crenças. Muito interessante. E nós voltando então ao nosso texto, porque ao mesmo tempo que ele vibrava com outros tipos de demonstração de fé, como já mostrei, parece que ele achou a afirmação daqueles apóstolos meio incompatível com a realidade da fé deles. Agora nós cremos, tu estás falando para nós diretamente, sem parábola, estás nos revelando todas as coisas, como se agora chegamos no máximo, no clímax. Alguma coisa no que eles disseram não soou bem aos ouvidos e ao coração dele, como se houvesse uma discrepância entre o que eles disseram e o estado da fé deles, muito imatura, muito falha. Resumo da história para você, para mim. Cuidado ao não dizer algo desproporcional ao que o seu coração está absolutamente convicto, e cuidado a não dizer nada incoerente com o seu andar com Deus. Vou repetir. Olha o que sai da sua boca sobre Jesus Cristo, ou sobre a sua relação com Ele, ou sobre o que você pensa de Deus, ou sobre o que o Espírito Santo é para você. Olha o que sai da sua boca sobre Deus, porque Ele vai querer ver uma coerência entre o que você está dizendo e entre o que o seu coração sente, e entre o que você está dizendo e entre o seu andar diário diante dos homens. Ele vai observar isso. Se for uma coisa desproporcional, ele não vai gostar, ele não vai aprovar. Meus irmãos e amigos, é muito fácil dizer o que você quer dizer. Esse é o problema. Ai, como eu amo o Senhor Jesus Cristo. É fácil dizer. Vim aqui fazer uma poesia que vai nos levar às lágrimas. É fácil. Você sair por aí dizendo coisas lindas, talvez até que você leu em algum lugar, achou bonito, tem uma memória boa e até decorou e diz. É fácil você falar palavras doces sobre Deus, mas está falando de Deus. E o Deus Todo-Poderoso está ouvindo o que você está dizendo. É como se tivesse um momentinho aí, seu linguarudo. Está falando mais de mim do que você pode. Porque eu sei como é que você se relaciona comigo. Eu sei o quanto você ora para mim. Eu sei o quanto você está diante de mim.
derramado diante de mim, triste diante de mim pelos seus pecados, alegre diante de mim. Eu sei o quanto você persegue a intimidade comigo. Eu sei o quanto você tem sede de mim, como a corça tem da água, a corça sedenta. Eu sei. E eu vou querer que você diga o que você sente. E se você começar a falar coisas bonitas de mim com um comportamento ruim ou um comportamento falho, vai pegar mal, vai ficar ruim, vai ficar um arranhão. Eu não gosto disso. Diga de mim o que você realmente tem no coração. Eu fico imaginando um filho desses bem desobedientes ao pai, rebelde, afrontoso, desrespeitoso ao pai. Aí chega no dia do aniversário do pai, está a família toda reunida, os amigos do pai todos reunidos, aí o filho começa a dizer: papai, tu és um pai exemplar, eu tenho orgulho de ti, como é bom ser teu filho, como é bom de estar debaixo desse teto protetor. Aí um cabra, como se diz, queixudo. Aí ele fala bonito daquele pai, diante de todo mundo, dando a entender que ele tem uma relação com aquele pai compatível com o que aquele pai é, um pai sério, um pai correto, um pai que quer educar, mas um filho horroroso. Então, quando ele diz aquelas palavras bonitas, aquilo dói, deve tinir nos ouvidos daquele filho, dizer assim: hipócrita fingidozinho, fala menos e age mais como um filho que reconhece que tem um pai como eu tento ser. É mais ou menos isto. Tudo isso talvez é para explicar a estranheza de Jesus reagir daquela forma. Quase a última frase que ele conversou com os apóstolos foi assim: vocês estão crendo agora, vocês não sabem o que vem, vocês vêm me abandonar de novo. Estou dizendo mais uma vez: nunca pense, meus irmãos em Cristo, que meras palavras de efeito vão, de alguma forma, vão ser recebidas pelo Pai com alegria e com prazer. Não vão. Não vão. Ele vai sempre ver coerência entre o que você diz e o que está no seu coração e na sua vida. Quero voltar, já pensando em encerrar. Jesus, então, claramente prevê o terrível e triste momento que iria ocorrer nos próximos minutos e horas, em que todos o abandonariam e o deixariam completamente só. Quantas vezes nós falamos bonito e minutos depois estamos na encruzilhada? Cristo ou o pecado? Aí dá vontade de dizer: para. Deixa eu chamar aquelas pessoas que ouviram que você disse coisas lindas sobre mim aqui de novo. Deixa eu abrir o jogo dentro dessas pessoas. Olha, ele está agora comigo de um lado e o pecado do outro. Vamos ver o que ele vai fazer? Aí você se entrega às garras do pecado e o trai, deixando Cristo de lado e entristecendo o Espírito Santo que habita em você, crente. Cuidado com a autoconfiança, que pode terminar em arrogância espiritual. Então ele diz: eu vou ficar só. Aliás, aí é bonito demais isso, eu nunca estou só, porque o Pai está comigo. Como se dissesse: eu estarei só em termos de companhia humana, mas em termos reais a minha alma não estará só. E esse privilégio da presença constante do Pai, ele repassou aos seus discípulos. Nunca nós estamos sós, nunca. O Pai está conosco, o Filho está conosco, ambos estão conosco através do Espírito Santo, Deus também que habita em nós. O Deus triuno está conosco. Um soldado numa guerra, preso, capturado, numa celinha de 1 metro por 1 metro, no meio da selva,
amarrado a grilhões, se ele é um crente, ele não está só. Nunca pense, estou só. Nunca. Em nenhuma hipótese, em nenhuma situação que você possa imaginar. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, o Deus triuno está em você, com você, ao seu lado, ao seu redor, dentro de você. Ele repassa esse privilégio para conosco. Tanto que nós gostamos de dizer que o maior sofrimento de Jesus não foi a cruz em si, os espinhos e as lanças e tudo mais. Foi quando ele disse: Deus meu, por que o quê? Me desamparaste, tu me deixaste só. Eu acabei de dizer, não faz um dia, poucas horas atrás, eu disse para os meus apóstolos: eu nunca estou só, porque o Pai está comigo, e tu me deixaste só. Sim, ali era a grande dor dele. O maior sofrimento de Cristo foi ser deixado só pelo Pai, algo absolutamente anormal, uma coisa que foi através de decreto divino, uma coisa entre pai e filho, para ele poder pagar os nossos pecados. Mas aquilo não é o normal, não é o padrão de relação entre filho e pai. Então a maior prova do sofrimento de Cristo é esta. Ele diz que nunca estava só, vocês vão me abandonar, mas o meu Pai não me abandona. E o abandonou. Então quer dizer que ele se enganou? Não. O Pai o traiu? Não. Para mostrar que não é o normal, não é o procedimento entre pai e filho, e o custo do sofrimento de Cristo, para você entender, ou procurar entender, o quanto Cristo lhe amou. Ele suportou o pior pesadelo que a alma dele poderia imaginar. Pior, não era uma cruz, não era um cuspe no rosto, um coroa de espinho na cabeça, nem uma bufetada, não, era estar só. A alma dele está sozinha, sem o Pai dele. Agora logo voltou, durou algum tempo, minutos talvez, porque depois ele disse: Pai, em minha mão entrego o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pronto, então ele já voltou à comunhão com o Pai. Foi durante algum tempo na cruz que aconteceu isto, para nunca mais. Então ele pode dizer com propriedade que nunca está só. E não é apenas um conhecimento teológico que você vai ter, como já comentei. Nunca se sinta só. Finalmente, versículo 33, últimas palavras da longa conversa, palavras belíssimas: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então ele falou tantas coisas, não para deixá-los requietos, confusos, tristes, mas por um motivo só: paz nele. Paz. E ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições. Eu não estou dando marcha ré no que eu disse para vocês, não estou mudando o que eu disse. Vocês vão ter aflição. Mas, Senhor, vamos ter aflição ou é paz? Nós estamos confusos. Os dois. Vocês vão ter aflições e vocês vão ter paz. Pode parecer que são coisas que não podem combinar. É impossível existir concomitantemente. Não é. Já tenho comentado isso algumas vezes, não vou então mais aprofundar. Mas é importante notar, nunca esqueça isso também, que aflição, mesmo aflição pesada, não é incompatível com a paz de Cristo. E a natureza da paz que ele dá não é como o mundo dá, que isso eu já expliquei em mensagem passada. E ele diz então: eu venci o mundo. Todos nós crentes conhecemos esta experiência da aflição no mundo e a paz com Cristo. Nós conhecemos. Você, amigo que não tem Cristo,
Talvez você conheça só a parte ruim, a aflição no mundo. Não exatamente como o crente conhece as aflições no mundo, porque grande parte das aflições do discípulo de Cristo é na forma de uma perseguição religiosa, uma não compreensão, um desacerto com o mundo, uma falta de afinidade com as coisas do mundo. Isso aí você certamente não conhece. Mas certamente você sabe o que é frustração, o que é tristeza, o que é sofrimento, claro que você conhece. Então, que tal você conhecer a outra parte, que é a paz em Cristo, que só pode conhecer quem é discípulo dele. E a última frase dele: tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se dissesse: não desanimem, vão sofrer, mas com a ajuda minha, a ajuda do Pai, do Espírito Santo, vocês podem vencer. Aí ele diz: eu faço isso, eu falo isso por experiência própria, eu venci o mundo. Curioso, poucas horas depois ele estava pregado numa cruz. Venceu o mundo numa cruz, sim, porque ele venceu as tentações de todas as formas. Se engana quem pensa que ele foi tentado só no deserto, quando ele estava lá, que o diabo tentou daquelas 3 formas, ele se defendeu usando a Bíblia e tudo. Não, inclusive um evangelista diz: o diabo se afastou até o momento oportuno. Então ele foi tentado ao longo do ministério dele inteiro, foi uma vida de tentação o tempo todo, e ele resistiu, não caiu em nenhuma, nunca desobedeci o Pai, ele poderia dizer aqui, deixei-me dirigir pelo Espírito Santo, total e plenamente. Então ele está falando com conhecimento de causa, e estar na cruz ali foi a vitória final dele, não a derrota, e não vou ter tempo para explicar. O fato é que o resultado está aí para quem quiser ver. Jesus Cristo foi um total vitorioso sobre o mal, sobre o diabo, sobre a morte. E ele comprou com o sangue dele a salvação de quem, por uma fé verdadeira, se dobra diante dele, se arrepende de seus pecados, se entrega a ele. Quanto a nós crentes, já passamos por esse processo, mas nossa relação entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo, ainda tem muito o que aprendermos dela. E como nós vivemos com relação a Deus, sua interação com Deus, e a forma como você transmite essa interação diante das pessoas, se é coerente, se não é, tudo isso temos grandes lições a aprender desse texto aqui. Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por esses ensinos maravilhosos dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, que eu tentei explicar aqui com minhas pobres palavras, mas achando que estou sendo honesto, franco, dentro da minha ignorância, da minha limitação, nas explicações e tentando aprender juntamente com eles e vivermos uma vida mais santa diante de Ti e muito mais do Teu agrado. Muito obrigado por essas palavras dele. Em nome dele te pedimos, te agradecemos, entregamos nossa vida e entregamos o Espírito de quem não tem Cristo ainda como Salvador, que sejam salvos por esta pregação. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém.